Pronto. Pronto, tá gravando. Pode. Bem, pessoal, boa tarde, né, para vocês. Eu gostaria que vocês participassem, como daquela última que nós fizemos de reprodutor masculino, conversando mesmo comigo aqui, porque se ficarem postando as perguntas no chat, quem vai ter acesso aí é só o Claudinei. E aí eu fico com a tela aqui de apresentação e eu não vejo o que vocês estão perguntando. Então, seria mais interessante vocês estarem me perguntando mesmo, principalmente porque o principal objetivo dessa atividade é a gente estar olhando as lâminas, né? A gente está fechando aí o conteúdo das lâminas, e aí vocês vão parando a cada slide me falando o que vocês não entenderam, certo? Eu peguei algumas fotos novas que a gente fotografou lá no laboratório e outras que são as mesmas do checklist aí para vocês, tá bom? E eu fiz um compilado aqui para a gente estar tá discutindo, principalmente a microscopia, né? Como se fosse o fechamento da aula prática lá no laboratório. Aqui, pessoal, vamos fazer aquela mesma forma, né? Eu vou falando aí, vocês vão falando também. Que órgão que seria esse aí que vocês acham? Né? Se a gente tá pensando em tecido nervoso, né? Que órgão que é esse? Alguém tem alguma ideia? Medula? Medula. Quem acha alguma outra coisa aí? Não é medula, tá bom, gente? Mas tentem aí outro palpite. Ó, aqui a gente tem uma camada de células, ó, chamadas de neurônios de Purkinje. Aqui nós temos uma camada chamada de camada molecular, onde tem Cere- muitos dendritos aqui desses neurônios de Purkinje. Alguém quer falar alguma coisa? Cerebelo? Então, isso é o cerebelo, né? Quando eu falei dos neurônios de Purkinje aqui, aí, ó, então neurônio de Purkinje no cerebelo. Olha só, gente, isso aqui tudo, ó, do cerebelo, ó, isso aqui tudo é substância cinzenta, ó, isso aqui, porque isso aqui são corpos de neurônios. Esses aqui, ó, estão entre os maiores neurônios que nós temos no corpo, juntamente com os neurônios motores da medula espinhal. Então, eles chegam a medir 80 micrômetros, mais ou menos. E esses outros aqui do lado, ó, estão entre os menores neurônios que nós temos no corpo, que é chamado de neurônios da camada granular do cerebelo. Então, a gente tem aqui as camadas do cerebelo, a camada molecular, neurônios de Purkinje e camada granular. E aqui é tudo substância branca. Aqui, ó, aqui é substância branca, isso aqui é substância cinzenta. Então, quais são as principais diferenças que nós temos de substância cinzenta para substância branca? Na substância cinzenta, eu tenho corpos celulares de neurônio, que são esses aqui, todos, e esses aqui, ó, que são os neurônios de Purkinje. E os dendritos desses neurônios, ó, em menor população celular, ficam nessa camada molecular aqui. Então, esse aqui tudo, essas três camadas aqui, ó, do cerebelo, camada molecular, neurônios de Purkinje, camada granular, formam o que a gente chama de córtex cerebelar, porque ele fica externo, né? Então, o nome córtex vem de casca. E aqui internamente eu tenho a substância branca, que aqui eu não tenho corpos celulares de neurônio. Quem que eu tenho aqui? Os axônios e as células da glia. E observem que as células da glia que eu tenho aqui, né, o que eu tenho mais são oligodendrócitos, mas eu também tenho astrócitos, micróglia, certo? Alguma dúvida, pessoal? Aí no cerebelo, essa substância cinzenta, ela vai dando voltas, formando as folhas do cerebelo, cheio de pregas, e ela vai se repetindo. Então, se eu olhar na lâmina, eu vou ver isso, aí eu vejo substância branca. Aqui de novo, tá vendo? Essa camada aqui, só que do lado de lá. Então, ele vai dando voltas. Certo? Então, esse aqui é a substância cinzenta e esse aqui é a substância branca. Leia, Oi. repete, por favor, as camadas molecular de Purkinje e a... Então, essas camadas eu vou já falar, tudo bem? Mas, assim, Tá. o foco maior das camadas do cerebelo é para o segundo período, mas eu já estou abordando isso com vocês. Então, Ok. essa daqui chama camada molecular,
é essa daqui que tem esses neurônios grandes, ó. Camada de Purkinje, dos neurônios de Purkinje. E aqui, camada granular, que são os menores neurônios que nós temos no corpo. Ok. Os menores Legal. neurônios que nós temos no corpo estão aqui, estão vendo? Então, eu tenho esse paralelo de menores com um dos maiores. Certo? Então, se eu tenho corpo de neurônio, é substância branca ou substância cinzenta? Hein, pessoal? Se eu tenho corpo celular de neurônio, eu estou na substância branca ou cinzenta? Cinzento. E por que é cinzenta? Acho que é pela ausência de bainha de mielina. Isso. Então, essa substância branca, ela fica branca por causa da mielina. Isso é a fresco, tá? Não é na microscopia, não. É na anatomia. Então, quando você vê na anatomia, essa região que tem bastante bainha de mielina é a substância branca. Então, a mielina que faz ela ficar branquinha. E essa região fica acinzentada com os vasos sanguíneos, né? Um pouco puxado para o rosa também por causa dos vasos. Então, que fica aqui. Mas na microscopia, o que que diferencia? A presença dos corpos dos neurônios. Certo? Tudo bem, gente? Ok. Então, o mais importante para vocês no primeiro período é reconhecer isso aqui como substância cinzenta e isso daqui como substância branca. Eu vou aproximar mais, tá? Tá bem longe ainda. Vou aproximar mais e mostrar os detalhes para vocês, tá bom? Olhem só, aproximei mais. Então, essa daqui é a camada molecular. Esses aqui são os neurônios de Purkinje. E essa daqui é a camada granular. Aqui é a substância branca. Certo? Então, isso tudo aqui é substância cinzenta. Ok? Que tem corpos celulares de neurônios. E aqui não tem corpos celulares de neurônios. Posso passar, gente? Pode. Ó, mais de perto ainda, tá vendo os neurônios de Purkinje aqui? Ó, o núcleo do neurônio e o citoplasma do neurônio, que é também chamado de pericário, certo? Então, esse é o citoplasma do neurônio, aqui é o núcleo do neurônio. Certo? Esse aqui é outro neurônio, aqui observando o nucleolo, mas esse aqui está mais bem posicionado. Então, aqui é a camada molecular, neurônios de Purkinje e camada granular. Certo? Então, se tem corpos celulares de neurônios, eu tenho. Isso é substância branca ou cinzenta? Cinzento. Cinzenta. Certo? Então, os corpos dos neurônios ficam na substância cinzenta no sistema nervoso central. Ok? E lá no sistema nervoso periférico, que vai ser o objetivo do segundo período, é que a gente vai ver os gânglios, certo? Que são agregados de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico, mas esse não é o alvo agora, ok? Que órgão é esse? Medula? Essa é a medula. Agora, como é que eu sei que é a medula? Observem, ó, que eu tenho o canal central da medula espinhal, que é revestido pelas células ependimárias. E essa região toda aqui, ó, essa região toda aqui, ó, é substância cinzenta. Então, isso aqui é substância cinzenta e isso daqui é substância branca. Certo? A substância branca, ela vai envolver toda a medula aqui externamente, ok? Ela faz isso e envolve toda a medula externamente. E a substância cinzenta é interna. Então, isso aqui é substância cinzenta e isso daqui é substância branca. Vou aproximar mais, tudo bem? Isso tem que estar claríssimo para vocês, tá, gente? Isso aqui é a substância cinzenta, que forma o H central ou borboleta, e isso que está em volta é a substância branca, e vai estar revestindo todo isso. Todo esse H vai ser revestido por substância branca. Tudo bem? Ok. Olha, outra imagem. Tá vendo o corpo celular de neurônio? Esses aqui, ó, são corpos celulares de neurônio. Esse aqui ficou bem bonitão, ó, que tá o citoplasma bem roxo, bem basofílico, né? Quando a gente fala roxo, a gente fala que é um tom mais basofílico. E aqui, ó, também corpos de neurônio. Então, o tecido nervoso ele é constituído de neurônios e células da glia, com pouca matriz extracelular.
Então, o que mais tem no tecido nervoso é neurônio e células da glia, que são também chamadas de neuróglia, ok? Isso também é o objetivo do primeiro período, para vocês saberem quem são, quais as funções das células da glia e dos neurônios, certo? Então, aqui substância branca e aqui substância cinzenta. Então, isso tudo aqui é substância cinzenta. Então, posso aproximar mais aqui, passar para o próximo aumento? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui nesse campo? Eu vou Pode ir. ampliar mais. Vou passar para as próximas imagens que vai ampliar tanto a substância cinzenta quanto a substância branca, tudo bem? Ok. Olha só, tá vendo aqui nesse canto? Isso aqui é a substância branca. Tá vendo esses roxinhos aqui dentro, gente? Esses são os axônios. E aonde tá branco, tá vendo que tem branco? É a bainha de mielina que foi removida. Porque quando a gente processa o material, a gente coloca ele no álcool e no xilol e ele dissolve gordura. Então, na hora que eu preparo o material, a gordura que estava aqui, né, que essa bainha de mielina é rica em lipídio, essa gordura sai e fica esses espaços vazios, certo? Então, esse branco aqui é tudo mielina que foi removida. E esse no meiozinho é o axônio, certo? E aí, quando eu vejo uma célulazinha bem do ladinho, ó, tá vendo que eu tenho uma célula bem lateralzinha aqui, aí envolvendo esse axônio, aí eu sei que é um oligodendrócito, porque o oligodendrócito, ele se enrola em vários axônios, enrola em volta, né? E essa membrana plasmática modificada dele é que vai enrolar em volta do axônio e formar o que a gente chama de bainha de mielina, certo? Eu não vi, não consegui ver o oligodendrócito. Tem como dar mais um, Léo? Tem, aqui. É essa imagem. Tá vendo aqui? O axônio, axônio. Essa branca, ó, é a bainha de mielina que foi removida. E Sim. esse roxo que tá aqui, ó, eu tô vendo que ele tá fazendo essa relação, percebe? Que ele tá aqui, ó, o citoplasma dele projetando. Então, ele que enrolou em volta desse axônio e formou a bainha de mielina. Entendi. Uma informação importante, gente, é que cada oligodendrócito, ele produz bainha de mielina no sistema nervoso central. E a célula de Schwann produz bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, aqui no sistema nervoso central, cada oligodendrócito, é possível que ele mielinize até 60 segmentos axonais, até 60 axônios. Ao passo que a célula de Schwann, quando ela enrola em volta do axônio para formar a bainha de mielina, é uma célula de Schwann para cada axônio. Certo? Essa informação é importante, né? Da mielinização. Então, quem produz bainha de mielina no sistema nervoso central? Oligodendrócito. Então, essas setas aqui, ó, são todos oligodendrócitos, ó. Isso aqui é oligodendrócito, oligodendrócito. Então, a gente mostra essa relação dos oligodendrócitos, ó, quando a gente percebe que ele está, né, envolvendo esse axônio. Certo? Então, aqui são os axônios, ó. E aqui a bainha de mielina que foi removida, que ficou branco. Tudo bem, gente, isso? Sim. Então, e eu tenho outras células da glia? Tenho, porque quando a gente mostra nessa lâmina, todo mundo fica pensando, então, na substância branca eu só tenho oligodendrócito. Não, não. Eu tenho micróglia, eu tenho astrócito também. Tanto é que vocês viram lá na parte teórica que o astrócito, eu tenho astrócito fibroso e protoplasmático, que o fibroso fica na substância branca. Então, eu tenho astrócitos fibrosos por aqui. Só que essa não é a melhor preparação para eu vê-los, certo? Por isso que eu não mostro. Por quê? Porque a melhor preparação para ver os astrócitos é em qual? Na impregnação pela prata, certo? Mas tem, tudo bem? Então, é importante que vocês saibam que tem. Então, tem astrócito e tem micróglia aqui também. Ok? Ok. Aí vamos voltar para cá, então. Eu estava nessa imagem, né? Que aí eu dei o zoom aqui, aumentei mais para mostrar para vocês em detalhes. Aí aqui eu estou na substância branca ou cinzenta nessa região aqui? Cinzenta. Substância cinzenta, né? Esse neurônio aqui é o que está mais bonitão, né? Ó, o núcleo, o nucleolo e o pericário aqui, né? Que é o citoplasma. Esses aqui também são neurônios, ó, gente. Tá vendo esses outros aqui?
Esses também são neurônios. E quem que são astrócitos e oligodendrócitos e micróglia? São essas menores, que eu tenho uma imagem melhor para mostrar para vocês. Ok? Mas além de neurônios, quem que eu tenho aqui? Eu tenho as células da glia. E eu tenho oligodendrócito aqui também? Tenho. Eles são mais abundantes na substância branca, mas eu tenho eles aqui também. Eu tenho astrócitos aqui também? Tenho. Principalmente astrócitos protoplasmáticos. Tem micróglia? Tem também. Ok? Vou mostrar em um outro aumento aqui. Tá vendo que eu peguei um neurônio desse aqui, aproximei mais? Essa foto aqui é uma foto de um livro que eu peguei, do Junqueira. Essa imagem aqui é do Junqueira e Carneiro. Então, observem o que eu quis com essa imagem mostrar para vocês. Esse aqui é o núcleo do neurônio, esse aqui é o nucleolo, e esse aqui é o pericário, certo? Que é o citoplasma aqui do corpo do neurônio. E aí, o que é esses grânulos roxos? Estão vendo? Bem basofílicos? Bem roxinho? O que seria isso? Alguém sabe? Acho que é o retículo endoplasmático rugoso. Isso é o retículo endoplasmático rugoso, que é chamado de substância de início. Então, quando eu tenho esses neurônios que apresentam bastante retículo endoplasmático rugoso, significa que ele está tendo muita síntese proteica, ok? Tem uma alta atividade metabólica aí nesse neurônio, ok? Sabemos que o citoplasma, né, do neurônio, que é o corpo, né, celular do neurônio, todo, né, esse conjunto desse corpo celular do neurônio é o centro trófico do neurônio. Então, essa aqui a gente chama de substância de início. Escreve NISSL, nício, que é retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? Aí aqui eu tenho células da glia em volta. Então, o corpo do neurônio e as células da glia. Que nessa imagem aqui, ó, eu consigo mostrar para vocês, mas a gente não cobra isso de vocês, tá bom, gente? A gente não cobra isso de vocês. A gente põe no roteiro, mostra. Vocês percebem aqui, ó, que tem algumas células que tem o núcleo bem roxo, escuro, e outras que esse núcleo é mais pálido. Percebem? Ó, esse é mais frouxo, a cromatina mais frouxa, esse aqui mais condensado, ó, mais escuro. Percebem? Isso aqui é o quê? Esse. Corpo celular de neurônio. Corpo celular de neurônio. Então, esses dois aqui são corpos celulares de neurônios. E aqui são as células da glia. Vocês percebem que em quantidade eu tenho muito mais célula da glia do que neurônios? Vocês percebem isso? Em quantidade? Então, é isso que o Junqueira fala lá no livro dele para vocês. Ele fala assim, eu tenho 10 vezes mais células da glia do que corpo celular de neurônio. Mas em volume, isso ocupa 50% e 50%, porque as células da glia são menorzinhas. Ok? Então, quem que seria aqui? Tá vendo que essas células com núcleos mais condensados, ó, vou comparar duas para vocês. Vamos comparar essa daqui com essa daqui, ó. Ou essa daqui com essa daqui. Percebe que esse aqui, o núcleo é maior e menos corado do que este cá, que é um pouco menor e mais corado? Então, esses menos corados são os astrócitos. Certo? Esses menos corados e um pouquinho maiorzinho. Esses são os astrócitos. E esses mais corados e um pouco menores são os oligodendrócitos. Ok? E essas achatadinhas, percebe que tem umas células achatadas? Ó, alongadinho, núcleo alongado? Sim. Essas alongadinhas são a micróglia, que tem o núcleo achatado. Mas essa diferença, gente, é muito sutil na microscopia de luz. Então a gente nem cobre isso de vocês. A gente mostra para vocês saberem assim, tem como saber que célula é qual na microscopia? Tem. Mas aonde que a gente cobre de vocês? A gente cobre de vocês na coloração de prata, porque aí essas características são bem evidentes. Certo? Mas aí quando vocês forem estudar, você vai falar, mas tem como ver em HE quem é quem? Então tem essas características que são sutis. Que um núcleo é maiorzinho e menos corado, o outro é menor e mais corado, e o outro é achatado. Ok? Tem como saber, tipo, nessa coloração, qual que é astrócito fibroso, ou fibroso protoplasmático? Não, nessa não dá, não.
Em HE não dá para saber. Ok? Dá para você saber assim, quem que fica na substância cinzenta? É o protoplasmático. Quem fica na substância branca? É o fibroso. Mas morfologicamente não tem nada que me mostre isso aqui, não. Ok? É só por saber onde eles ficam. Tá bem. Obrigada. Tudo bem? Agora na prata tem como? Na coloração de prata. Tudo bem com isso aqui, gente? Então eu estou na substância branca ou cinzenta aqui? Cinzenta. Cinzenta. Isso é o mais importante aí para vocês. Então, se eu vi corpo celular de neurônio, certo? Eu estou na substância cinzenta. Aqui tudo bem? Substância branca, axônio, bainha de mielina que foi removida e núcleos dos oligodendrócitos, certo? Então, aqui, axônio, bainha de mielina e núcleo de oligodendrócitos. Então, quem são esses, ó? Quem são esses que eu estou apontando? Axônios. Axônio. Esse aqui também, né? Axônio. Quem que é esse branco aqui tudo, ó, que foi removido? Bainha de mielina. Às vezes sobra um pouquinho, tá, gente, de mielina. Nem sempre remove tudo, tá? Às vezes sobra um pouco. Tá vendo aqui esse rosa em volta, ó? Isso é mielina. Agora, onde tá brancão mesmo é que ela foi removida, certo? Percebem que sobra um pouco aqui, ó, de mielina? E aí, quem que seriam essas células? Aí você tem que ver essa relação. Se eu perguntar por aqui, por exemplo, ó, fica difícil para vocês falar que célula da gli que é essas aqui. Então, qual que você vai me falar? Uma que estiver bem posicionada, que você tá vendo que ela tá abraçando aquele axônio, né? Para poder enrolar em volta dele. Então, são essas que eu tô apontando para vocês aqui, cacetas, e essas outras aqui que também estão bem posicionadas. Certo? Agora, por aqui, assim, fica difícil. Tudo bem? Posso passar disso aqui, gente? Pode. Ah, essa é outra foto, ó. Ficou um pouco desfocada lá. Mas aqui da mesma forma, ó, são os axônios, bainha de mielina, certo? Os núcleos dos oligodendrócitos aqui também não ficaram tão bons, né? Mas a gente vê alguns. Se eu puser em prova para vocês, gente, eu ponho próximo disso, tá? Bem nítido, tá bom? Que técnica que é essa daqui agora, que a gente pôs essas lâminas aqui para vocês? Prata. Impregnação pela prata. Pessoal, essa é a lâmina, na histologia, é a lâmina mais trabalhosa que a gente tem para olhar. Por quê? Porque fica muita coisa que impregna e que não mostra detalhes. Então, tem muita coisa impregnada que não mostra detalhes. Então, a gente vai ter que procurar as que ficaram bem impregnadas, mostrando esses detalhes. Então, por exemplo, ó, esses coisa preta aqui, tá vendo? Passando aqui. Então, tem um monte de vasinho, nem todas as células impregnam. Por isso que a gente procura as que impregnaram bem. Então, por exemplo, nesse campo aqui, ó, eu tenho esse neurônio de Purkinje. Vocês lembram que eu mostrei para vocês em HE, essa lâmina? Só pegando, essa é a impregnação pela prata, mas isso aqui é a camada molecular, esses aqui são os neurônios de Purkinje, e aqui é a camada granular. E aí do lado de cá, ó, camada molecular, neurônios de Purkinje e camada granular, certo? Então aqui, ó, esse aqui que ficou bem corado. Eu tô vendo como eu falei para vocês que o neurônio de Purkinje, ele emite os dendritos que vão para a camada molecular? Percebem? Lá você não via dendrito naquela lâmina corada em HE. Agora aqui você vê. Por quê? Porque a impregnação é pela prata, a gente consegue ver esses detalhes. Tudo bem? Sim. Vamos aproximar mais, ó. Tá vendo? Isso aqui é vaso sanguíneo, ó, gente, esses pretos aqui, ó. Isso aqui é vasinho sanguíneo. E esse aqui, ó, o corpo celular do neurônio de Purkinje e os seus dendritos, que estão vindo aqui para a camada molecular. Tá vendo que aqui esse aqui não impregnou? Esse é o neurônio de Purkinje, tá vendo? É um corpo celular de neurônio de Purkinje. Por que que ele não marcou? Porque é uma técnica que de impregnação. Então, algumas impregnam bem, outras não. Certo? E fica muito artefato, assim, ó. Coisinha, pedacinho de vaso. Às vezes, sobreposição de célula. Fragmento que marcou e que não marcou.
Então, se eu pusesse isso aqui numa prova para vocês, por exemplo, ó, isso é o quê? Um corpo celular, né? Um neurônio de Purkinje. Então, isso é um neurônio. Ó, observem a relação aqui, ó. Esse aqui é o neurônio de Purkinje, tá vendo? O corpo celular dele aqui, ó. Outros que não impregnaram. Então, impregnou esse aqui e impregnou esse aqui. Esses aqui não impregnaram. Então, esse aqui é um corpo celular do neurônio de Purkinje com seus dendritos vindo aqui para a camada molecular. Aqui eu tenho a camada granular e aqui é a substância branca, tá vendo a substância branca? Para cá é a substância branca. E observem que essas células que estão aqui, ó, que emitem pezinhos vasculares aqui, ó, esses aqui são astrócitos. Então, esses todos aqui, ó, são astrócitos fibrosos. Os astrócitos fibrosos, eles têm prolongamentos menos numerosos e mais longos. Então, eles são fininhos, assim, longos. Então, esse aqui é um astrócito fibroso emitindo um pezinho vascular aqui. Então, esses são astrócitos na substância branca. Tudo bem? Então, esse é corpo celular de neurônio e esses são astrócitos. Tá vendo ele mais de pertinho? Esse aqui é o checklist, a fotinha do checklist, ó. Então, astrócito fibroso, que eles têm esses prolongamentos finos e longos, ó. Compridos, né, e finos. E aqui ele emitindo um pezinho vascular, isso aqui é um vaso sanguíneo. Então, esse é um pé vascular do astrócito. Tanto o astrócito fibroso quanto o protoplasmático formam pés vasculares, que revestem até 85% da superfície desse vaso. E contribui, né, com a formação da barreira hematoencefálica. Ok? Esse pezinho vascular. Então, a gente sabe que no tecido nervoso, na barreira hematoencefálica, a gente tem aí os vasos com junções oclusivas, são capilares que a gente chama de contínuos, que eles são mais fechadinhos, né, do que a maioria dos capilares que nós temos no corpo. E aí ele tem ainda, né, essa formação, esse abraçar aí desse pé vascular do astrócito que vai revestir até 85% dessa superfície. Então, formando um impedimento para que substâncias tóxicas, nocivas, consigam penetrar aí nesse tecido nervoso, certo? Sistema nervoso central. Então, por isso a gente chama de barreira hematoencefálica. Tudo bem, gente? Sim. Então, que célula é essa? Astrócito Então, é um astrócito fibroso. Então, ele fica onde aqui, ó? Na substância branca ou na substância cinzenta? branca. Na Na branca. substância branca, Na branco. certo? Então, ele fica aqui na substância branca. Aí eu tenho esse outro astrócito, ó. Tá vendo aqui, ó, os corpos celulares de neurônios? Sim. Então, eu tô na substância cinzenta, apesar de que ele não impregnaram, essas células não impregnaram, tá vendo? Quem impregnou foram essas aqui. Percebem que esse astrócito, agora, o que ele é? Mais gordinho, ó, com mais prolongamentos mais numerosos. Mais curtos e mais numerosos, né? Percebem que esse aqui, ó, prolongamento é longo e menos numerosos, mais finos e longos, né? Poucos prolongamentos, finos e longos. Esse aqui é mais gordinho, percebem? Esse astrócito é que a gente chama de astrócito protoplasmático. Aqui também, ó, astrócito protoplasmático. Olha ele de pertinho. Então, o que ele tem aí, ó? Ele é todo com maior número de prolongamentos, mais curtos e mais numerosos. É o astrócito aí que predomina na substância cinzenta. Certo? Então, eu encontro esses astrócitos aqui, protoplasmáticos, na substância cinzenta. Ok? As funções são as mesmas, tá bom, gente? Então, a função, quando a gente não pega a função do astrócito fibroso, funções dos astrócitos protoplasmáticos, certo? Função dos astrócitos. Aí você tem esses dois tipos, um da substância branca e o outro da substância cinzenta, certo? Morfologicamente, ele tem essa característica. Então, que célula é essa? Astrócito protoplasmático.
Astrócito protoplasmático, certo? E este? Astrócito fibroso. Astrócito fibroso. Só que fiquem atentos a isso, que eu tenho esse pé vascular nos dois, tá bom? Não é porque você viu o pé vascular que é o fibroso, não. Certo? Isso Então, aqui. eu tenho também, o protoplasmático também pode formar pés vasculares. Ó, astrócito protoplasmático. Aí tem essa célula, gente, essa daqui, ó, ela tá no mesmo aumento dessa. Tá vendo? Esse aqui é um astrócito protoplasmático, eu peguei no mesmo aumento, a mesma objetiva, e eu peguei essa. Percebem que o núcleo é alongado? Qual que foi a célula que nós em HE que tinha o núcleo achatado? A micróglia. A micróglia, então é isso, ó, Da é uma glia. célula com núcleo achatado com esses prolongamentos fininhos. Tá? Ela chama micróglia. Essa célula vem lá do monócito do sangue, que se diferencia em macrófago no tecido. Aí no tecido nervoso, eu chamo de micróglia. Tá? Uma célula que participa aí da defesa do sistema nervoso, certo? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a célula quando tem necrose de tecido nervoso, né? Por exemplo, teve uma área do encéfalo que teve um acidente vascular cerebral, uma DEV, né? Doença vascular encefálica, por exemplo, e morreu neurônios. Qual que é a célula que prolifera para poder ter esse reparo do tecido nervoso? Vocês lembram? Astrócito. É o astrócito, né? Num fenômeno que a gente chama de gliose. Então, como o tecido nervoso ele é pobre em tecido conjuntivo, quem faz a função, por exemplo, na pele, quem faz o reparo tecidual, né? O tecido conjuntivo fibroso, né? O tecido conjuntivo denso, que forma cicatrizes. Começa com frouxo, né? E logo ele vira denso. Quem faz esse fenômeno aí no tecido nervoso é o astrócito, certo? No fenômeno que a gente chama de gliose. Então, é ele que substitui neurônios mortos. Faz esse processo de reparo no tecido nervoso. Tudo bem? Então, quem que é essa célula aqui? Micróglia. Micróglia, né? Uma célula que faz fagocitose aí, né? Que remove debris celulares, restos celulares aí no tecido. Então, ela tem essa atividade fagocitária. Quem que seriam essas células aqui, ó, que tem poucos prolongamentos? Oligodendrócito. Oligodendrócitos. Oligodendrócitos, né? E qual que é a principal função dele? Produzir bainha de mielina Produzir bainha de mielina no sistema nervoso central. central. E quem que faz isso no sistema nervoso periférico? Célula de Célula Schwann. de Schwann. A célula de Schwann. Então, Então, olha esse esquema. Tá vendo, ó, o pé vascular? Essa aqui é a foto do Junqueira, ó. Tá vendo? Pé vascular por astrócito protoplasmático e astrócito fibroso. Percebem? Só que observem que o astrócito fibroso, ó, tem prolongamentos mais finos e longos. E o protoplasmático mais curtos e cheios, né? Ele é mais gordinho. Certo? A micróglia aqui, tá vendo? O núcleo alongado e os prolongamentos menorzinhos. E os oligodendrócitos, ó, com poucos dendros, né? Poucos prolongamentos. Certo? Então, essas são as células da glia, tá, gente? O principal objetivo de vocês no primeiro período é conhecer os neurônios, as células da glia, substância branca, substância cinzenta, quais são as funções dessas células da glia, certo? É o principal objetivo. Por quê? Porque quando chega no segundo período, a gente vai falar para vocês em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E aí, você já conhecendo os neurônios, já conhecendo as células da glia, já sabendo o que é substância branca e substância cinzenta, aí a gente aprofunda com vocês, entenderam? Aí a gente pega as camadas do cérebro, as camadas do cerebelo, as meninges, né? E a gente pega e faz os nervos, os gânglios, que a gente não está dando ênfase agora, ok? Nem está no roteiro de vocês, então quando vocês forem lá, ler no livro, sistema nervoso periférico, nem precisa, tá bom? Que é o objetivo do segundo período. Sistema nervoso central, camadas do cérebro, camadas do cerebelo também, não precisa. Precisa definir quem é a substância branca e a substância cinzenta, ok?
Ok. Aqui, estão vendo aqui, ó? Quem que seriam esses astrócitos aqui, que vocês acham? Essa é foto de Junqueira também. Quem que seriam esses? Eu acho Hã? que protoplasma. Esses aqui? Fibroso, exatamente. Ó. Então, prolongamentos finos e longos, ó. Tá vendo? Finos e longos. Esse aqui que é mais cheinho, ó. Esse aqui que é mais cheinho, que é o protoplasmático. Apesar de que o que nós pusemos na imagem aqui para vocês está mais cheinho, né? Esse aqui não tá tão cheio quanto o da nossa foto, certo? Mas esse é o protoplasmático Ele ali dele. no meio, Oi? na imagem de cima. Protoplasmático, que tá bem no meio, na imagem de cima. Esse aí, Não, aqui é tudo fibroso, ó. sério? Ó, Dá pra confundir. prolongamentos longos e finos. É porque você tem um vaso passando aqui, outro vaso passando aqui, outro vaso, tá vendo? É VS? Esses vasos sanguíneos. Mas se você for ver o prolongamento, ó, é fino e longo. Eles todos são fibrosos. O vaso passando aqui no meio, tá vendo? O vaso sanguíneo. Mas se você for ver, eles são todos iguais, ó. Certo? Ele pegou numa substância branca, essa imagem. Uma substância branca e com esses astrócitos longos e finos. Mas eu vou, pessoal, eu coloco para vocês uma situação assim mesmo, sabe? Ó, desses bonitões assim, que não gera dúvida nenhuma, tá bom? Então, longos e finos. E o protoplasmático bem cheinho, certo? E mais curtos. Ok? Mas esse tá vendo a diferença? Mais finos e longos, mais curtos e mais cheinhos aí, mais ramificações. Certo? Então, esses aqui são astrócitos fibrosos. Quem seriam esses? Oligodendrócitos? Oligodendrócitos. E esse aqui? Micróglia? Essa é a micróglia. Percebem que ela é bem menorzinha do que os outros, gente? Por isso que chama micróglia. O nome é bem sugestivo mesmo. Microglia. É a menor das células da glia, certo? Então, ela é menorzinha mesmo. Então, esse que é o macrófago aí do tecido nervoso, certo? Célula de defesa, célula fagostária, certo? O que é isso aqui? No círculo. Esse também é do checklist. O plexo coroide. Isso, esse é o plexo coroide, né? Tem alguns livros que trazem o nome de corioide também, tá? Os dois termos são utilizados, plexo coroide ou plexo corioide. Então, ele fica no teto do terceiro e do quarto ventrículo e nos ventrículos laterais, né? E tem a função de produzir o líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano. Então, na sua formação, ele vem, né, de pregas da pia mater, que é a meninge mais interna que nós temos. Então, pregas da pia mater, esse centro, vou aproximar mais, passar para o próximo slide. Ó, tá vendo aqui? Então, esse centro de tecido conjuntivo frouxo, ó, é proveniente de pregas da pia mater. Então, ele é bem vascularizado, tá vendo? Esses vasos sanguíneos aqui dentro, ó, esses círculozinhos. Então, ele é bem vascularizado e eu tenho as células ependimárias que se modificam, né, para produzir o líquor. Então, elas são células ependimárias modificadas, transportadora de íons, que vão jogar o sódio ativamente para fora, e a água vai vir desses vasos sanguíneos que estão aqui, nesse tecido conjuntivo frouxo, eles vão vir passivamente aqui, atrás do sódio, certo? Então, você cria um ambiente concentrado mandando ativamente sódio para cá, e a água vem de forma passiva e esse líquor vai sendo continuamente produzido. Aproximar mais um aumento aqui. Então, observem, esse é o tecido conjuntivo frouxo, que vem da pia mater, certo? De pregas da pia mater. E essas que tem bem acidófilas, né? Bem rosa. Quando a gente fala em acidófila, a gente fala em rosa, né? Em coloração HE.
Então, essas células bem cor-de-rosa, elas são bem cor-de-rosa, assim, pela abundância de mitocôndrias que tem. Por quê? Porque são células transportadoras de íons, certo? Então, essas são as células ependimárias modificadas. E esse é o tecido conjuntivo frouxo, ó, com os vasos sanguíneos aqui dentro. Tá vendo os vasos sanguíneos aqui dentro? Ó, outro vaso sanguíneo aqui dentro. Então, conjuntivo frouxo, altamente vascularizado. Para que esse altamente vascularizado? Justamente para poder trazer a água passivamente para cá. Vocês entenderam isso, gente? Então, essa célula, ela joga ativamente sódio para cá e a água vem dentro do vaso, né? Porque não tem o sangue, o maior constituinte não é água. Então, essa água vem, né? E vem atrás aqui. Então, vai ser um líquido pobre em macromoléculas, né? Pobre em proteína, quantidade de celularidade extremamente baixa, e quando precisa, né, avaliar esse líquor para ver se tem alguma infecção, por exemplo, esses itens são levados em consideração. Tudo bem? Tudo bem isso, gente? Sim. Pessoal, eu peguei o checklist, peguei as imagens e pus tudo aqui. Tem alguma dúvida? Alguma outra coisa que vocês queiram perguntar? Professora, se tiver como, tem como explicar de novo esse pé vascular? Porque eu não entendi muito bem. Sim, deixa eu pular. O que seria esse pé vascular? Seria um prolongamento do astrócito que abraça o vaso sanguíneo. Como se fosse, imagina, você pegar um vaso sanguíneo e colocar uma mão em cima dele. Certo? Então, esse pé vascular é o prolongamento do astrócito que abraça o vaso sanguíneo, chegando a revestir 85% da superfície desse vaso onde ele encosta. Certinho, obrigada. Ele é um prolongamento que abraça esse vaso. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Professora, Hum. a gliose funciona tipo como? É meio que de forma espontânea? Os corpos de neurônios, eles morrem e os astrócitos logo eles já se proliferam? Você tem, assim, sinais, né, de sistema nervoso que a gente chama de fatores de crescimento. E aí há um estímulo com essa morte neuronal para que eles façam hipertrofia e hiperplasia. Eles aumentam o tamanho da célula e aumentam o número de células, em resposta àquela lesão, àquela agressão tecidual. Entendi. Obrigada. Ok? Mais alguém, gente? Claudinei, tá aí? Estou aqui, eu estava com o microfone desligado. Ah, tá. Então, Claudinei, falei para os meninos que eu já encerrei a apresentação, né? Estou perguntando se eles têm mais alguma dúvida aí para perguntar. Você quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa ou não? Tá tranquilo aí? Não, tá tranquilo, acho que ficou bom. Vou Mais até alguém? parar a gravação aqui. Tá.